pouco mais tranquila. Essa aqui é mais história. A complicação dela é entender tudo, que a história é longa, mas não é tão complicada assim. E a questão, até porque está no capítulo de eletrodinâmica, meio que foi um spoiler, mas é você não ter que... Aqui é interpretação de texto, basicamente, porque tudo é explicado no texto, só que é um texto grande, tem gente que lê com preguiça ou não interpreta bem e erra, mas se interpretar direitinho vai saber, sabendo um mínimo de física, vai saber responder. Olha só. Detectores de fumaça, eu achei bem legal, porque aqui explica detalhadamente o detector de fumaça, nem eu sabia que funcionava assim. Você aprende muito com o enunciado de questão. Detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fosse um nariz eletrônico, acusando a presença de moléculas incomuns, no caso fumaça, em seu interior. Aí ele dispara, acende, começa a despejar água, né, nos hidrantezinhos. Dentro dos espargidores, né, no teto, dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar. Tá aqui, ó. Essa é uma câmara de ionização. E é aberta para o ar, ou seja, o que está no ar aqui entra, o que está aqui sai, ele vai se trocando, né? Partículas de ar aqui, vai se renovando com o ambiente. E preenchida com íons, 2. Isso aqui são íons, ó, positivo e negativo, ó, um para um lado e para o outro. Então, você vê que tem carga elétrica indo de uma barra para outra, ó, transitando aqui, que é o que vai matar a questão. Formados pelos choques das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico americio. Aqui, ó, 243, que é um elemento químico radioativo. Mas é bem leve aqui, não vai sair matando a pessoa que fica perto, até onde eu sei, né? Desse detector de fumaça, não faz sentido, né? Então, isso aqui é o que pode... Essa é a parte que pode confundir vocês. Eu tenho um elemento símbolo aqui radioativo, que quando as partículas de ar batem nele, né? Choque das moléculas de ar com as partículas emitidas pelo elemento. Então, ele continua emitindo. Ó. Na verdade, os íons surgem quando o ar bate com as partículas que ele emite. Que você vai ver que são partículas alfa, radioativo. Ele é radioativo. Ele emite partículas alfa. Entende? Então, ele emite partícula alfa. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele emite ali a partícula alfa. E aqui tem as partículas de ar. Quando ela bate, se choca com a partícula de ar, aí você tem os íons sendo formados. Percebeu? Não é o ar que faz sair a partícula alfa. Não é o ar batendo com o ameriço que aí ele emite partícula alfa. Ele vai emitindo partícula alfa o tempo todo. E quando o ar bate com as partículas alfa, vão formando íons que fecham o circuito. Ele vai explicar. O ameriço espelha no interior da câmara pequenas partículas radioativas, chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomos de hélio 4,2. A partícula alfa tem massa mais 4 e carga mais 2. É como se fosse o núcleo do hélio. Você tira os elétrons do hélio, pega só o núcleo e arremessa. Basicamente é isso. Ele vai arremessando. Com o choque são formados cátions e elétrons, que transitam em direções opostas entre os dois eletrodos. Então tem cátion para um lado e elétron para o outro. Tá? Positivo e negativo. Se movendo no interior da câmara. Uma corrente se estabelece, né? Então, assim, aqui tem um circuito, ó, e aqui está aberto, mas com esses cátions e ânions passando para lá e para cá, né, e elétrons, você fecha aqui o circuito, fica como se fosse aqui um condutor. Tá? E aí uma corrente estabelece entre os eletrodos no circuito, 4. Então, aqui, graças a isso aqui, você tem uma corrente percorrendo isso aqui, a corrente passa aqui pelo circuito e tá beleza. Tá? A corrente é interpretada pelo circuito aqui. Dependendo do tipo de corrente que vem aqui ou da intensidade, ele fala, tá tudo ok. Se vier uma intensidade abaixo de um certo valor, por exemplo, ele fala, opa, alguma coisa está errada, e toca o alarme. Ele vai explicar. Ó. Uma corrente estabelece os eletrodos no circuito, 4. Porque está fechado aqui, então fica passando corrente e fala, tá beleza, tá tudo beleza, gente. E por se considerar que tudo está bem, o alarme, que é o 5, permanece em silêncio. Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização, 6. Aí, ó, a fumaça começa a atrapalhar a câmara de ionização, porque a fumaça não vai ionizar com as partículas alfa. Observe que o ameriço continua arremessando o núcleo de hélio para a galera aqui, pá, pá, pá. Só que a fumaça impede que ela se choque com as partículas normais no ar e impede que surja o quê? Íons, e impede, ou que diminua essa quantidade, na verdade,
e atrapalha os íons a trafegarem livremente aí entre as duas placas. As partículas de fumaça se prendem aos íons, tá vendo? Na verdade, ele não impede, os íons continuam formando, mas elas grudam nos íons, tá? E o circuito no detector acusa essa mudança. Então, isso aqui provavelmente vai alterar o que? A corrente que vem aqui. E ele fala, opa, alguma coisa está errada. 7. Ele fala, opa, alguma coisa está errada, ó. Acionando o alarme. Fogo. Tem alarme de incêndio. Assim que o incêndio é controlado e a fumaça é removida, ela para de entrar aqui, vai trocando por ar limpo. A câmara de detecção fica limpa, os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes, o circuito é desligado e o alarme para de tocar. Pronto. Olha que legal. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe ou a fissão nuclear do gás hélio. Não tem gás hélio nessa questão. O ameriço arremessa uma partícula alfa que é equivalente ao núcleo de hélio. Nunca teve gás hélio. Só lê o texto. Nunca ele falou em gás hélio. Ele arremessa uma partícula alfa que é equivalente a você pegar o hélio, tirar o núcleo, tirar os elétrons, pegar só o núcleo e arremessar. Interromper passagem de corrente elétrica é isso, basicamente. Ele não deixa a corrente elétrica passar, ou passa menos, ou para de passar. Mas vamos ver, transmutação. Realmente eu nem sei o que é isso. A molécula de ar transformar em outra molécula? Não fala nada sobre isso. Decaimento radioativo do ameriço continua. Então o sensor ela não interrompe o decaimento, ele continua decaindo, emitindo partículas alfa. Interrompe a fusão nuclear entre hélio e ameriço. Gente, não tem hélio ali. É partícula alfa, que é equivalente ao núcleo de hélio. Não tem hélio se fundindo com o ameriço. Fusão nuclear é no Sol, no núcleo do Sol, tá certo? É quando os dois núcleos se unem. Pronto. Então, por isso que é uma questão de eletrodinâmica. Ele atrapalha o circuito.